Fala galerinha, beleza? Vamos para mais uma aula de ciências naturais, vambora! Galera, a gente vai fazer nessa semana uma revisão geral do nosso primeiro bimestre. O nosso primeiro bimestre já vem chegando no final, na semana que vem a gente já finaliza esse bimestre. Então eu gostaria de fazer essa revisão para a gente revisitar todos os temas que a gente trabalhou durante o bimestre, para que a gente possa amarrar esse conhecimento e esse entendimento de maneira geral, beleza? Para que a gente possa entender o progresso desse entendimento e para que vocês possam também perceber quais foram os ensinamentos que a gente passou para esse bimestre, beleza? Então, se você perdeu alguma parte, você pode voltar lá no dia dessa aula, você vai ver aqui a falar, isso aqui eu não entendi direito, então eu volto lá, assisto a aula, ou então às vezes você deixou de fazer alguma atividade, deixou de assistir alguma aula, então aqui eu vou estar fazendo esse apanhado geral para a gente poder entender como que foi o nosso bimestre, beleza? Galera, lembrando que aqui na disciplina de Ciências Naturais, a gente estuda todas as coisas que acontecem no nosso universo, no nosso mundo, do ponto de vista científico. A gente começa a entender aqui na nossa disciplina de Ciências Naturais como é que funcionam as leis da natureza. Acontece que o mundo já existe há muito tempo e os seres humanos já estão aqui na Terra há muito tempo. E as disciplinas de Ciências Naturais na escola serve para que você, recém-nascido aí, você que acabou de nascer, nasceu há 10 anos, há 15 anos atrás, possa entender tudo que já aconteceu nesses mais de 10 mil anos de humanidade aqui na Terra, beleza? A humanidade moderna tem pelo menos 50 mil anos. Então a gente desenvolveu muito conhecimento, muita sabedoria a respeito das ciências naturais de fato. Então a gente começou a entender como que funcionam as leis da natureza, como que funcionam as leis da termodinâmica, como que funciona a eletricidade. A gente está começando a entender um monte de coisa através do conhecimento científico. E essa disciplina aqui de Ciências Naturais serve para contar isso para vocês, para que vocês possam terminar a escola sabendo de tudo que a humanidade faz de fato durante todos esses 10 mil anos aí, nesses mais de 50 mil anos na verdade. Então vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso bimestre. A gente começou o nosso bimestre, galera. Nesse primeiro bimestre a gente começou estudando sobre o planeta Terra. A gente viu os movimentos do planeta Terra e as suas consequências. A gente aprendeu que a Terra faz dois movimentos. Ela faz o movimento de rotação quando ela gira em torno de si mesma, e ela também faz o movimento de translação quando ela gira em torno do Sol. A gente viu que a rotação ela demora 24 horas mais ou menos para dar uma volta em torno de si mesma. Então é por isso que a gente tem os dias e a noite, porque uma hora uma parte do planeta está virada para o Sol e outra hora a outra parte está virada para o Sol. E a parte que não está virada para o Sol fica na sombra, que a gente conhece como a noite. A gente entendeu também que o movimento de translação do planeta Terra girando em torno do Sol, a Terra girando em torno do Sol, pessoal, ela também ocasiona, juntamente à inclinação do planeta, as estações do ano. A gente tem as estações do ano justamente por causa que a Terra fica girando em volta do Sol e ela tem um eixo de inclinação, uma determinada, ela é meio quebradinha, assim, meio caída para o lado, assim, meio tortinha. Então, o fato dela ser meio tortinha assim do lado, inclinada, gera também junto da translação as nossas estações do ano, por exemplo. E aí a gente viu diversas outras coisas sobre o nosso planeta Terra nessa primeira semana de aula. Na verdade foi na segunda semana de aula. Em seguida, galera, a gente aprendeu sobre a Lua. A gente viu que a Lua também faz os movimentos dela, que a Lua tem as suas fases. A lua crescente, a lua minguante, a lua cheia, a lua nova. E a gente viu também as consequências desses movimentos da lua, dessa existência da lua para o planeta Terra e para a humanidade. A gente viu que sem a lua seria muito improvável que tivesse vida na Terra. A lua, além de servir como um grande escudo, atraindo vários cometas, vários meteoritos, vários meteoros, e protegendo a Terra desses impactos, além disso,
Ela também influencia nas águas que existem na Terra. A gravidade da Lua é capaz de movimentar os oceanos, formando as marés altas e as marés baixas. E isso, na época da Terra primitiva, lá no começo da formação da Terra, foi de grande importância para o surgimento da vida na Terra, beleza? Então a gente viu também como que a Lua foi criada. A gente viu como que a Lua foi criada a partir de um grande impacto de um planeta antigo chamado Theia, mais ou menos do tamanho de Marte, que bateu na Terra, e os resquícios dessa grande explosão acabaram gerando a nossa Lua, né? A gente viu tudo isso. Mais à frente a gente viu sobre a previsão do tempo, né, pessoal? A gente viu o que é essa tal previsão do tempo e principalmente para que serve a previsão do tempo. A gente aprendeu também que existe uma grande diferença entre tempo e clima, e que usando os conhecimentos científicos, os humanos são capazes de realizar uma previsão do tempo. A partir de uso de conhecimento científico, de tecnologia e aparatos científicos, a gente consegue prever como que vai ser o tempo amanhã, como que vai ser o tempo na semana que vem. A gente consegue prever se vai chover, prever se vai fazer sol, e com isso a gente consegue nos posicionar melhor no mundo. Por exemplo, na agricultura é muito importante você saber se vai chover, para você saber se deve plantar agora, o que deve plantar agora, uma coisa que gosta mais de água, uma coisa que gosta menos de água. Por exemplo, para voar de avião, é muito importante você saber qual que é o clima, se vai chover no meio do caminho, até para você sair de carro, de casa, até para você saber se você vai levar um casaco ou não, se você vai levar o guarda-chuva ou não. Então a gente viu que existe essa tal da previsão do tempo a partir da análise das coisas que acontecem no mundo, a partir da análise da atmosfera. A gente pega a atmosfera, começa a analisar e começa a conseguir prever se vai chover ou não, se vai fazer sol ou não, se o tempo vai ficar aberto, se o tempo vai ficar fechado. A gente consegue fazer essas previsões a partir dessas observações, dessas análises científicas, beleza? Aí a gente tocou pra frente e a gente viu sobre as massas de ar. A gente viu que boa parte da previsão do tempo está ligada de fato às massas de ar. E a gente viu as frentes frias, as frentes quentes, a gente viu como que os ventos são formados e os grandes pedaços da atmosfera, essas massas de ar como grandes pedaços da atmosfera. A gente viu que estas massas, elas adquirem características, as massas de ar são grandes pedaços de ar da atmosfera, né? A gente viu isso. E dependendo de onde essa massa de ar é formada, dependendo de onde essa massa de ar está, ela tem características específicas. A gente viu que aquelas massas de ar que são formadas mais na região equatorial ou tropical do planeta, elas são mais quentes, e aquelas massas de ar formadas nos polos são mais frias. A gente viu que as massas de ar formadas sobre os continentes são massas de ar secas, e as massas de ar formadas sobre os oceanos são massas de ar mais úmidas. A gente acabou vendo todas essas coisas sobre as massas de ar. E a gente viu também que essas massas de ar, elas se movimentam pela atmosfera. E acontece que às vezes uma massa de ar fria chega em cima de uma massa de ar quente, ou uma massa de ar quente chega em cima de uma massa de ar fria. E isso ocasiona as frentes frias e as frentes quentes. E assim também são formados os grandes ventos, né? A partir desses encontros das diferentes massas de ar com temperaturas diferentes. Bom, seguindo pra frente, a gente aprendeu um pouquinho sobre a pressão atmosfera e sobre a temperatura, galera. A gente viu que a temperatura, ela é relacionada com a pressão atmosférica. A gente viu primeiramente que a pressão atmosférica, ela é a pressão exercida pela quantidade de ar que existe sobre a superfície da Terra. O ar, ele é matéria. Ele é palpável, ele é formado por substâncias, o ar. Então esse ar, ele tem um peso. O peso que esse ar exerce sobre a superfície da Terra, sobre as nossas cabeças, sobre os telhados das nossas casas, é conhecido como pressão atmosférica. Porque esse peso do ar caindo sobre a superfície da Terra gera uma pressão. E essa pressão é a pressão atmosférica. Ela é medida, por exemplo, no nível do mar, a gente tem uma pressão atmosférica. Quanto mais alto essa cidade, essa pessoa, esse ponto está, menor vai ser a pressão atmosférica dele. Porque quanto mais para cima ele vai, menos ar vai ter em cima da cabeça dele.
Então a variação da pressão atmosférica está ligada à altitude do local e também está ligada à temperatura, galera. Se lembra que a temperatura é o grau de agitação das moléculas. Por exemplo, os componentes de uma substância, as coisas que existem, as pequenas moléculas, os átomos, os elementos e as substâncias que existem dentro das coisas, elas se mexem de acordo com a temperatura. Quanto menor a temperatura, menos essas moléculas vão se mexer. E é por isso que as coisas tendem a congelar quando a gente está com menor temperatura, né? Quando você bota uma água no freezer, ela congela. Ela congela por quê? Porque as moléculas dessa água começam a parar de se mexer, começam a ficar mais paradinhas. Então, quando você tem uma massa de ar mais quente, você tem as moléculas muito agitadas. Portanto, esse ar é menos denso, as moléculas vão ficar mais separadas entre si. Então, as coisas sendo mais separadas, por exemplo, um algodão, uma coisa mais separada assim, ela tende a pesar menos, ela tende a ter menos pressão. Então, quando a temperatura está muito grande, a pressão atmosférica é menor, porque as moléculas estão mais separadas. Agora, quando está mais frio, quando essa massa de ar é mais fria, essas moléculas estão mais juntinhas. Então, elas estão mais pesadas, mais densas. Elas vão exercer uma maior pressão atmosférica, beleza? A gente viu que essas informações sobre o tempo, elas são tiradas nas estações meteorológicas. As estações meteorológicas são lugares onde existem equipamentos, cientistas e tanto equipamento tecnológico quanto equipamento humano para a observação e o entendimento da atmosfera. A partir dessa observação e desse entendimento da atmosfera, a gente consegue fazer as previsões de tempo, que são publicadas diariamente em boletins meteorológicos. Hoje em dia a gente vê previsão de tempo em tudo quanto é lugar. Se você botar no celular aí, previsão do tempo vai ter. Na TV passa, no jornal passa a previsão do tempo em vários locais. Então essas previsões são fornecidas por essas estações meteorológicas, beleza, galera? Aí a gente viu, finalizando aqui os nossos conteúdos, a gente viu sobre relevo, altitude e vegetação, galera. A gente viu que a Terra possui um formato na sua superfície. Esse formato ele é conhecido como relevo e pode se apresentar como planalto, montanha, o vale, a planície, o morro, entre outros, né? A gente consegue entender que de fato o relevo é o formato, é a forma que a superfície da Terra tem. Às vezes tem uma forma que é mais assim, é a montanha. Uma forma mais plana é a planície ou o planalto, depende da altitude dela. Enfim, esse é o relevo, né? E de acordo com o relevo, cada local do planeta possui uma diferença de altitude. Por exemplo, em cima da montanha é diferente da altitude da praia, por exemplo. Então, sendo medido assim, a partir do nível do mar, essa altitude. Por exemplo, as coisas que estão no nível do mar têm uma determinada altitude. As coisas que estão acima do nível do mar, por exemplo, 10 metros acima do nível do mar, elas têm 10 metros de altitude. Brasília, por exemplo, se a gente pegar uma linha do mar, se a gente for lá na praia e pegar a linha do mar, e Brasília está muito mais alto. Brasília está exatamente 1.000 metros de altitude do mar. Então a gente tem 1.000 metros de altitude e essa é a classificação de altitude do nosso DF, beleza? Essas características, elas influenciam diretamente, galera, nas condições de vida desse local. E as condições de vida desse local, por exemplo, a vegetação e os animais, a fauna e a flora, elas vão ser determinadas pelo clima, pelo tempo, pela altitude, pelo relevo. Todas essas condições vão interferir na forma de vida que vai existir naquele local. E a partir do surgimento dessa forma de vida, a gente tem o que a gente chama de bioma. Um bioma é um conjunto de características, seja de fauna, de flora, de altitude, de relevo, de clima, de tempo. Todas essas características juntas determinam um bioma, determinam uma série de características dos locais. Por exemplo, o bioma aqui de Brasília é o Cerrado. O Cerrado tem plantas específicas, animais específicos, um clima específico, o tempo se comporta de maneira específica, um relevo específico, enfim.
Essas são as características de relevo, altitude e vegetação que a gente pode ter a partir do entendimento de como é a Terra, de como é a superfície da Terra, como funciona o planeta Terra. Isso foi o que eu queria trazer com vocês hoje, né? Revisitar, fazer essa revisão hoje. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Assim a gente encerra o nosso primeiro bimestre, né? Na semana que vem a gente vai estar só fazendo os últimos ajustes. E é isso aí. Muito obrigado, valeu pela atenção, pessoal, e até semana que vem. Fui!